Oi, gente. Estou passando aqui, gente, para mostrar para vocês o tapete que eu fiz com os retalhos da coxa de retalho. Então, é o retalho do retalho. E aí, gente, eu fiz a coxa, né? Já apresentei o vídeo aí. Achei que ficou bem legal e pensei, poxa, se sobrar um pedacinho de tecido, eu posso fazer uma passadeirazinha, né? Ainda que fique pequena, para colocar assim no pé da cama, né? Próximo, assim, a coxa de retalho. E aí eu acho que ia dar um efeito bem legal. E então sobrou alguns pedacinhos, gente. Eu fui me ajeitando com eles aí, ó. Esse aí é a metade, né? Eu dobrei a manta ao meio, que eu estou fazendo na manta. E fiz aí esse metade dele aí, ó. A parte do meio eu cortei, né? Já estava em triângulo, eu cortei o triângulo 2 vezes ao meio e fiz o centro aí e fui sobrepondo as peças do tecido. Eu já fui costurando diretamente na manta, porque depois quando eu coloco forro, como eu não vou fazer o quilt aí, né, eu vou fazer só mesmo uma costura inteiriça, uma costura inteira depois fixando forro, por se tratar de uma peça pequena também, né, ficou uma passadeira, vou ver a medida dela ali, gente, e vou deixar fixada aí pra vocês, tá? Mas ela ficou assim, mais ou menos com 1 metro de comprimento e uns 40 centímetros de largura, não mais que isso, tá? Uns 40 centímetros de largura. Então, vocês veem que eu estou cortando, né, os tecidos que eu tenho, não está dando, não são todos da mesma largura, né, são tecidos aleatórios em tamanhos, assim, tanto de comprimento quanto de largura, né. Essa manta R1 aí que eu estou usando, gente, é uma manta muito boa. Porém, eu deveria ter colocado esse tecido aí do lado onde tem a cola, porque a R1, ela tem um lado tem cola e outro não. Essa manta eu comprei ela na loja Magazine Luiza, né? Comprei pelo app. Eu prefiro comprar porque geralmente tem um preço melhor do que nas lojas. Porque essa manta acrílica, ela é a R1, né? E a R2, eu tô usando a R1. Ela é diferente, né, da manta acrílica comum. Né? Na manta acrílica comum eu até compro em lojas do bairro onde eu costumo comprar, né, na loja onde eu compro. Porém, essa aí, a R1, né, que tem um lado com a cola, eu compro na loja Magazine Luiza. Você pode comprar em qual loja que você tem, né, por aplicativo. Então eu gosto muito de comprar tanto também refil de almofadas, eu gosto de comprar no Magazine Luiza. Tem muitas coisas legais que você pode comprar e fazer muitos trabalhos bons, gente. E com preço muito bom, né? E ainda com a opção de você retirar na loja, que é muito bom. Eu geralmente, quando tenho a opção de retirar na loja, é lógico que eu, né, prefiro assim, que aí eu não pago frete. E economia, né, gente? É grande economia. Então, eu tô fixando aí as tirinhas. Essa parte que vocês viram aí, gente, na base, que eu coloquei umas tiras vermelhas e aviamentos vermelhos, vocês vão ver no vídeo e posteriormente que não vai ter mais elas. Por quê? Eu vi que deu um conflito de cores muito grande, porque a princípio, gente, vocês consideram o braço aí, tá? Cheio de pinta e pelanca aparecendo. Vocês consideram aí, gente, por favor. Vamos manter o foco aqui no tapete, né? Então, esse comecinho ali vermelho, posteriormente vocês vão ver que ele não vai existir, porque eu vou retirar todo ele, né? Eu coloquei ele em um tecido de poá vermelho, coloquei um aviamento também com acabamento vermelho. E eu vi que deu um conflito de cores, né? Não estava combinando. E ia sair também do que eu queria, que era a combinação com a coxa de retalhos, né? Desses mesmos retalhos da coxa. E aí eu fui dando continuidade, eu não sabia se o retalho que eu tinha ali ia ser o suficiente para cobrir toda essa manta. E eu queria o tapetinho, a passadeirazinha, né? Ficou mais parecendo uma passadeira. Eu gostaria dele no tecido todo da coxa. Eu fiquei pensando que talvez não iria dar. Então eu peguei um outro tecido aleatório, comecei a costura pelas pontas e coloquei aquele tecido vermelho. Mas eu vou tirar, gente. Aí eu centro da passadeira, olha. Eu já basicamente concluí a parte central da passadeira, olha. Fui sobrepondo, né, fazendo as costuras, sobrepondo os retalhinhos e vou prendendo com alfinetinho, gente. Por quê? Esse alfinetinho aí faz com que a peça não saia do lugar e te dê mais, assim, a visibilidade para você ver como está ficando o seu trabalho é bem melhor.
E então, assim eu vou fazendo. E aí seguindo, gente, sobrepondo, né? A mesmo tecido que eu pôr de um lado, da parte de um lado, eu vou colocar na outra parte, ó. Se eu costuro desse lado aí, nessa base aí no tecido, que eu tô costurando agora, que é de estampa de borboleta, porque os tecidos são os mesmos da coxa de retalho, viu, gente? Os meios são os mesmos tricoline. Ela ainda continua ainda lá, tá vendo o vermelho na base? Não vou deixar, vocês veem aí que não tem nada a ver, né? Essa base aí com o centro do tapete. Ó, eu estou costurando ali uma tira, uma faixa com estampa de borboleta desse lado do tapetinho, né? Aí eu finalizo a costura desse lado. E cada tira que eu ia cortando, gente, eu ia cortando os pares dela. Essa tira, por exemplo, aí, de borboleta, eu já cortei para pôr desse lado e cortei já uma outra para o outro lado. Porque eu costurava de um lado e costurava do outro. Para que houvesse assim, uma harmonia de tecidos de um lado e do outro. Eu não queria conflitos de tecidos, né? E o tricoline, ele é muito bom também de costurar, gente, olha só. Quando a gente costura o tricoline aí, e depois você leva o ferro e passa direitinho, ele dá um resultado muito bom. Ele te ajuda muito na costura, sabe? Ele dá um resultado muito bom no seu trabalho. Então, esse tricoline, ele é sensacional. Ele é 100% algodão. E isso é maravilhoso. Ele é mais caro um pouquinho, porém compensa muito. Ó, ali eu ajeito bem. A gente precisa ir puxando, né? Ajeitando as tirinhas que já estão fixadas na costura, de acordo com o que você está fixando, para que não fique torta, para que não fique repuxando. Então, é uma costura simples, porém necessita essa atenção. Então, o ideal aí, a conclusão que eu chego é o seguinte, que o ideal mesmo é você começar o seu tapete do centro para o final. Vocês veem que eu vou sobrepondo peças, né? Tiras de um lado e do outro. Fixei essa aí de borboleta e vou escolher ali uma outra tira para ir fixando aí. Aí, tá vendo? Já não gostei desse daí. Aí é a hora que eu vi que eu ia realmente retirar e trocar para tecidos igual aí do centro. Pausei o vídeo aí, né? Já voltei com ela, já toda costurada. Olha, já vou mostrar para vocês que eu lá não tem mais aquela margem, né? Vermelha. Fui sobrepondo as peças, gente, como eu disse para vocês, assim, de borboleta. Se fosse verde liso, verde liso. Se fosse dessa tirinha, né? Um lado igual ao outro, tá? Eu tentei ao máximo fazer um lado igual ao outro. E aí eu já cortei também as tiras laterais. Ó, deu emenda, né? Entre uma cor, entre um retalho e outro, porque eu tinha pedaços de tecido, olha a tira, olha. Já tinha levado ao ferro, marcado, né, vincado, já estava dobradinho aí, como vocês veem, ó. Antes de você levar na costura, é bom, o ideal é que você passe primeiro e faça a marcação da barrinha ali, né, toda para dentro, para não desfiar. Olha, teve uma sobrinha ali, tá vendo? O fundo ali, olha, eu tô usando um pedaço de tecido que eu tinha aqui, um jaguar, um tecido jaguar bege, que ficou neutro, né, gente? Achei muito bom. E aí a lateral, gente, eu fiz a costura, eu chamo isso de moldura, né? Toda a moldura do tapetinho eu fiz assim com essas tiras aí, tá? Fiz tipo um viés mais largo, né? E aí depois de você já ter passado ao ferro, fica muito fácil você sobrepor ela na peça, ó. Vou costurando bem na beiradinha. E falando pra vocês, gente, depois desse tapete todo pronto, que eu fui fazer a medida dele, né? Ponta com ponta, né? De largura, ponta com ponta de comprimento. Na largura, a parte central dele, aí, bem no centro do tapete, ficou mais larga. Eu desmanchei toda a costura, mais ou menos onde eu estou fazendo aí, ó. Mais pra baixo, porque ela foi bem no centro mesmo. Ele ficou mais largo quando eu fui fazer as medidas. Então, o que eu fiz? Desmanchei toda a costura, né? E diminuí o tamanho ou aumentei quando eu precisei e costurei novamente, porque o ideal, o certo da costura, que deixa o seu trabalho bonito, né? Essa
tem que estar sintonizado, largura com largura, quando você junta as pontas, né? Eu mostro nos vídeos, né? É muito importante quando você dobra, as pontas se encontram, largura com largura e o comprimento também. Provavelmente eu vou fazer aí, só que aí eu não tinha observado tão bem. Depois que eu fui fazer, passei o tapete todo, tá todinho ao ferro, né? Levei o ferro, passei e fui analisar direitinho, eu vi que tava mais largo. Então tem como você corrigir. O ideal é que você volte mesmo e corrija. Se você tiver um aviamento, gente, ali eu passei um aviamento vermelhinho, ó, já tinha passado mesmo, né? Na parte central eu deixei. Então eu coloquei tanto de um lado quanto do outro. Só o aviamento não deu um conflito igual tinha dado a tira, né? Vermelha que eu tinha colocado antes aí, ó. Era bem nessas partezinhas aí, né? Na base, de uma base a outra. E agora é costurar, né? Todas as tiras, né? As faixinhas que eu já fiz, que eu já tinha medido, cortado. Alguns eu tive que fazer uma emenda, né? Mas a emenda foi feita com os mesmos tecidos que eu usei no tapete. Não deu conflito, não. Essa parte aí, gente, dessas tiras laterais, depois que você termine, vai passar ela assim a ferro, fica muito bom, ela fica certinha, você faz a marcação direitinho, né, dos cantinhos aí, então fica muito bom depois que a gente leva no ferro de passar. E aí, já estamos quase finalizando, né, eu não mostrei tanto o passo a passo de ir colocando as tirinhas, né, os retalhos, porque a gente costura uma, já dá pra você ter noção de como é a outra. Na verdade, eu queria mesmo mostrar pra vocês o tapetinho, né? Que no outro vídeo eu falei que se sobrasse retalhinhos, eu iria fazer um tapetinho para poder a cliente usar junto com a coxa de retalho. Esse tapetinho foi de brinde pra cliente, eu não cobrei dela, né? Foi de brinde, ela gostou bastante. E eu vou pedir que ela me mandou foto só da coxa lá de retalhos na cama dela e não mandou do tapetinho. Eu pedi que ela fizesse uma com o tapetinho, né? Assim, próximo da cama, para eu ver, porque eu mesma não fiz aqui, né? Como eu postei na capa de vídeo do outro vídeo que eu postei anterior. Eu deveria ter pego esse tapetinho também e colocado, né? Depois de pronto, colocado a coxa, porque eu demorei alguns dias para entregar a coxa para a moça que me encomendou. Olha aí, agora eu tô colocando, é muito importante também essa parte aí, você colocar certinha a faixinha junto, na mesma direção, que finaliza, né, a costura da manta com o tecido, né, do tapetinho. Então, você coloca, olha direitinho, fixa direitinho. Eu costumo colocar um clipezinho ali, ou um alfinetinho mesmo, e aí é só costurar. Minha máquina, de vez em quando, dava probleminhas, né? No final do semana eu tive algumas complicações com ela. Porque as linhas, eu gosto muito da Drima, das linhas Drima. Porém, que eu observei que tem algumas que vêm muito fininhas. E elas não estão tão resistentes quanto as outras. Elas parecem que não são de algodão, sabe? São uma linha bem fininha. E a minha máquina, para fazer esse tipo de serviço aí, de tapete, retalho, costura manta, o ideal é que seja uma linha um pouquinho grossa, né? Caiba, lógico, na agulha, né? Mas que não seja tão fininha quanto algumas linhas Drimas. Apesar de que, porque eu gosto mesmo de trabalhar com a Drima. Porque tem isso também, né? A marca da linha, e tem, por exemplo, a minha máquina não aceita qualquer marca de linha, né? Então, eu fico ali entre a linha Drima e a linha Magna, que são duas marcas, né? E que a minha máquina aceita bem costurar. Mas a Drima, de fato, é a melhor. Ó, tô vendo um pedacinho ali que não passou costura, ó. Aí depois quando você vê que a costura não passou, né? Às vezes a gente quer passar muito na beiradinha, na bordinha, e não pega a costura. Aí, gente, eu vou me despedir de vocês, né? Deixar vocês aí com o restante do vídeo. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe cada um de vocês.